Vamos aí agora para a palavra do Senhor. Momento mais do que importante. Incontinência, obras da carne, 23ª mensagem. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas 5. Nós estamos tratando sobre as obras da carne. Incontinência é obra da carne. Diz aqui, versículo 19 ao 21: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. Nós vamos falar de coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não, olha irmão, leve isso a sério, que não o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, se eu viver na obra da carne, eu vou ter uma grande surpresa naquele dia. Eu vou ouvir aquela frase de Mateus 7, do 21 em diante: nunca te conheci, aparta de mim, maldito, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, viver na carne é praticar a iniquidade. Efésios 5:5, que é o nosso assunto de hoje. Efésios, coisas semelhantes. Diz assim: sabei, pois isto, nenhum, diga assim, nenhum que? Incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, se o Senhor não usar esses momentos, a gente vai perder o tempo aqui, Senhor. Se não for o Senhor a trazer estas palavras aos nossos corações, precisamos do Senhor, tanto para usar a minha vida, quanto para abrir ouvidos aqui dentro, pelas rádios, aplicativos, Facebook, YouTube. Precisamos da tua intervenção espiritual. É o Senhor que destapa, é o Senhor que faz o homem compreender que ele é um pecador e precisa de um Salvador. E o Salvador está de braços abertos. Não é para sempre que ele estará de braços abertos. Logo, logo ele estará vindo, mas não de braços abertos. Estará vindo como juiz, para julgar aqueles que desprezaram a verdade, preferiram a mentira, preferiram caminhar no caminho das trevas e viver debaixo das obras das trevas, das obras da carne. Que Deus nos ajude a não andarmos na carne. Eu oro em nome de Jesus, e os santos de Deus digam todos amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Essa é a nossa 23ª mensagem. Quando nós terminarmos, provavelmente vamos terminar na terça-feira, essa agora não, a outra, né? Que é o último culto do mês de abril. Vamos terminar, vamos entrar numa outra etapa, uma outra série de mensagens. Então nós vamos conversar agora sobre incontinência, né? Porque no versículo de número 5 de Efésios 5, no começo do versículo, põe lá, irmã: sabei, pois isto,
que nenhum incontinente. E o que é incontinente ou incontinência, né? Nós temos aí um dicionário, né? Dicionários que a gente pode pesquisar e achar alguns significados, né? Para melhorar o nosso entendimento do que é incontinência. Incontinência, dificuldade ou incapacidade de reter ou controlar, e moderação, descomedimento no modo de agir, de falar, de se expressar. Então, isto que é o significado de incontinência, de dificuldade ou capacidade de reter ou controlar, e moderação, descomedimento do modo de agir e de falar e de se expressar. Sinônimos, tem algum? Sinônimos: incontinência, imoderação, descomedimento e desregramento. Eu pus aqui: dificuldade ou incapacidade de reter, falta de controle sobre a vida sexual, imoderação, lascívia e luxúria. Existem incontinência, às vezes as pessoas têm incontinência na saúde, porque elas têm problema nos rins. Aí a pessoa tem pessoa que urina toda hora, está com problema na próstata. Então a pessoa fica com essa incontinência, mas é por causa da saúde. Então ela não aguenta, sabe, está apertado, tem que correr para o banheiro, senão faz nas calças, né? Não é porque a pessoa quer fazer, porque ela tem um problema de saúde, sabe? A chamada de excreções, elas saem, sabe, involuntariamente, não é porque ela não pode se controlar, ela até tenta se controlar, mas ela, por causa da falta a saúde dela está debilitada nessa área do corpo. Por isso você tem que cuidar do seu corpo. Beba água, Coca-Cola não, nem cerveja, é água, nem suquinho de latinha, é água, pouco refrigerante, mas é água que se bebe para purificar o sangue. Então, vamos lá. Incontinência, dificuldade ou incapacidade de reter a urina, enfermidade ou fé. Nós não vamos falar sobre essa incontinência, não é isto que Paulo fala. Quando Paulo fala que nenhum incontinente vai ter herança no reino de Deus, claro que Paulo não estava falando quem fazia xixi na calça. Claro que não, estava falando quem fazia o número 2 na calça. Ele não estava falando sobre isso. Claro que não, ele estava falando outro tipo de incontinência. Outro tipo de incontinência. Porque existe a incontinência por falta do domínio próprio. Quer dizer, eu não me controlo, eu não consigo me controlar. Põe lá, irmã, para trás, o significado. Incontinência, dificuldade ou incapacidade de reter. Então, uma pessoa, sabe, ela faz sem pensar, sabe, ela é movida pela carne. Paulo falou sobre isso em Romanos capítulo 8, versículo 8 e versos 9. Ele falou sobre isto. Romanos 8. Põe ali, irmã abençoada, põe do versículo 5 ao verso 9. 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. O que é se inclinar para a carne? Então, a incontinência, ou seja, tem gente que casa e pula cerca. É uma pessoa incontinente, ou seja, o cara não, ou o homem ou a mulher, não se contém com a sua esposa ou com o seu marido. Então ele precisa de uma terceira mulher, uma quarta mulher, ou um terceiro homem, um quarto homem, para poder extravasar a sua carnalidade. E Paulo chama isso de inclinação. Quanto mais você se inclina
para as coisas de Deus, mais longe da incontinência você fica, ou longe de todas essas obras da carne que você já estudamos até agora. Quanto mais perto da palavra, quanto mais no meio espiritual que você vive, essas obras da carne, essa inclinação vai ser raro na sua vida. Vai ser muito raro a inclinação na nossa vida quando nós estamos inclinados. Olha lá, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então existe uma inclinação chamada Espírito, que é o fruto do Espírito, que nós podemos manifestar: ao amor, a paz, a longanimidade, a bondade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Tudo são frutos do Espírito que estudamos também. E podemos manifestar, porque o pendor da carne, ou seja, a inclinação da carne, quando eu vivo na carne, parece maravilhoso. Mas qual é o resultado? Não está falando de morte, somente uma morte física. Está falando de uma morte eterna. Todos nós vamos morrer fisicamente. Se Jesus não voltar antes, eu vou morrer, você vai morrer, todos nós vamos morrer. Possa ser que ele volte daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 1 hora, daqui a meia hora, ou daqui a 1 semana, e a gente vai estar por aqui. A gente não vai provar a primeira morte, mas provavelmente nós vamos todos provar a primeira morte. Mas existe uma segunda morte, que as pessoas não se atêm a pensar nessa segunda morte. Essa segunda morte é a separação eterna de Deus. Paulo está falando que o pendor da carne, ou seja, quando eu vivo na carne, eu estou me inclinando para onde? Para a morte. E Paulo diz que quem pratica estas coisas não herdam e não vai entrar no reino de Deus. Ou seja, se você não vai para o reino de Deus, você vai ter uma morte eterna, ou seja, um sofrimento, é um gozo eterno e um sofrimento eterno. Muita gente não acredita nisso. Eu também não estou preocupado quem acredita, porque Noé pregou 120 anos, ninguém acreditou. Ninguém acreditou, irmão. E o fim chegou. O povo só acreditou quando começou a chover e a água começou a crescer, os morros começaram a ficar debaixo das águas, e as pessoas gritando, batendo na arca para tentar entrar. Mas quem fechou a arca foi Jesus. Não foi Noé que fechou. Se Noé tivesse fechado a arca, ele teria misericórdia daquelas pessoas e abriria a arca. Ele não ia aguentar ver as pessoas gritando, ele iria abrir aquela arca. Mas quem fechou a arca é Jesus. A arca hoje é Jesus. Ele está assim, ó: vinde a mim, todos que estão cansados, drogados, oprimidos, endemoniados, perturbados, doentes, desenganados, vem a mim. Eu sou a arca, venha, entra essa arca, entra. Não, não quero, eu quero viver na carne, eu quero viver tomando cachaça, paquerando a mulher dos outros, eu quero viver a vida é minha. Claro, a vida é sua. Quando você morrer, você vai ver se a vida é sua ou de quem é a vida. A vida é de quem deu. A Bíblia diz que nós viemos de Deus. Diz que quando ele fez o barro, fez o corpo e soprou, o ser vivo saiu de dentro de Deus. Só Deus é vida, e deu vida àquele barro que se tornou um ser humano. Então, quer aplaudir Jesus, irmão? Aplauda a palavra dele, pode aplaudir. Aqui não tem... Passa, irmã. Morte, deixa lá, irmã, deixa lá. Pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para onde vai? Vida e paz. Está vendo? Vai, olha que coisa maravilhosa. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Então, se eu vivo fazendo as obras da carne, eu estou dizendo assim: eu odeio Deus. Leva a mão, não venha me dar conselho que tu não é meu pai. Não é assim que se fala quando alguém vai falar, né? Com alguém que está fazendo errado: você não é meu pai. Está falando comigo por quê? Então Deus dá conselho para os filhos. Tem alguém aqui que pode chamar de filho? Então Deus está dando conselho para filhos. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Se eu estou na carne, eu estou inimigo de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. A carne não quer a lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão aonde? Está na carne não é ter a carne não, irmão. Está na carne é viver praticando as obras
Da carne. O povo está tudo na carne, tudo bêbado, a bebedice. Bebedice é a obra da carne. Que maravilha! Oh, que coisa boa! Oh, que coisa boa! Aí depois, o final é o quê? Morte. É morte. Não a morte que vai para o caixão somente, a morte espiritual, o distanciamento de Deus. Você lembra quando aquela parábola do Lázaro, do rico, que o outro está lá no inferno, o que está no paraíso, vendo lá e ele vendo cá, e o que está no inferno disse: olha, avisa para meus irmãos que o inferno existe. Não deixa meus irmãos, minha família vir para cá não, porque eles estão vivendo na carne. Fala para ele, deixa eu ressuscitar e voltar lá para falar para ele. Não, vocês tiveram os profetas, vocês não escutaram? Vocês têm uma igreja séria como essa, que prega o evangelho da reconciliação, da transformação, de mudança de caráter, de mudança de personalidade. Nós estamos numa igreja séria, a igreja de Jesus, que ensina as palavras de Jesus. Portanto, os que estão na carne não podem fazer o quê? Então, se eu sei que se eu viver nas obras da carne, essas 23 aulas que nós tivemos, se eu viver nisto como regra de vida, o mundo vive assim. Isto, as obras da carne, é uma regra da vida deles. Idolatria. Vamos chegar aí, a semana que vem, dia 23, vamos ter uma idolatria, vai ser uma zoeira danada. Muito dinheiro queimado, para celebrar um homem que, se ele pudesse voltar aqui, ia chamar essa turma que faz isso de imbecil. Vocês são os imbecis, vocês só podem adorar a Deus, só a Jesus que vocês devem adorar. Eu morri, eu estou mortinho, maluco, eu não posso fazer nada por você. Eu já estou com o traseiro assado de tanto andar nesse cavalo, que você não me tira desse cavalo. Eu não estou mais no cavalo, eu estou morto. As pessoas não entendem isso, irmãos. Continua na ignorância, na idolatria, feitiçaria, tudo isto leva as pessoas para a morte. É inimiga de Deus. Andar na carne é andar como adversário de Deus. Nós não somos adversário de Deus, nós somos amigo de Deus. Jesus falou: eu não te chamo de servo, eu chamo de amigo. Amigos. Passa, irmão. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é que alguém que não foi batizado nas águas, alguém que não jejua, não alguém que foi no monte, nada disso. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você já recebeu a Cristo, você já recebeu a palavra, você tem Cristo. Cristo do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, você tem Cristo, irmão. Porque a palavra dele não falta aqui. Diga, eu tenho Cristo. Então vamos lá. Vamos falar agora sobre, nós falamos aqui sobre o controle. Quem é que nos controla? Em Provérbios 25, 28, Provérbios 25, 28, Salomão disse o seguinte: como cidade que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. A incontinência, ela ataca todo mundo, irmão. Eu sou atacado com a incontinência, você é atacado. O que a gente tem que ter para não deixar essa incontinência tomar conta da nossa vida? Tem que ter o quê? Domínio próprio. Vem os desejos, vem a vontade, mas você tem o domínio sobre esses desejos. Você não vai, você pode até pensar, pode até falar, mas você não vai fazer, sabe? Você pensa, você fala, mas você não faz por causa do domínio próprio. Uma pessoa que não tem domínio próprio é uma pessoa que não tem segurança de nada. Olha 16 de Provérbios 32, capítulo 16, verso 32. Salomão dando conselhos. Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo, o que tem domínio próprio,
do que o herói da guerra. O que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Tem gente que é valentão. Tem gente valentão, irmão. Ainda mais quando tem uma arma dentro de casa, parece que o cara, como já cantava aquele cantor popular que até morreu, acho que é Bezerra da Silva, você com um revólver na mão é um bicho feroz. Sem ele, você anda rebolando e até muda de voz. É verdade. O cara tem uma arma, o cara fica um valentão. Fica valentão. Só que ele sabe que do outro lado também tem outros que também tem, né? Então aqui, ó, o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Então, para Deus o que vale é eu dominar minhas paixões. Eu posso até pensar, posso até, sabe, ficar na loucura da carne, mas eu tenho que me dominar. Eu não executo o que minha mente manda. Eu me inclino, eu procuro me inclinar para as coisas do Espírito. Provérbios 10, 19. 10, 19 que diz: no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, domínio é incontinência também no falar. Mas deixa eu lhe mostrar algo que é muito interessante, que o apóstolo Paulo falou aqui em 1 Coríntios 7. Vamos ler do 1 em diante. Aqui fala sobre incontinência, um tipo de incontinência. Quanto ao que me escrevestes, eu já disse que Paulo também recebia cartas. Ele não só enviava cartas, ele mandava, alguém dizia para ele: Paulo, está acontecendo isso na igreja, está acontecendo aquilo na igreja, fulano de tal está fazendo isso, Beltrano está fazendo aquilo. Então Paulo recebia informações como estava a igreja de Corinto. Como ele não podia estar na igreja, é o que ele fazia, ele mandava cartas. Então ele falou: quanto ao que me escrevestes, é bom o quê? Que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, cada uma o seu próprio marido. Então, é um homem, uma mulher, não é relacionamento aberto. Você vê essas endemoniadas da televisão, essas artistas, né? Relacionamento aberto. Eu posso me deitar com qualquer um e ele também pode, porque nós temos um relacionamento aberto, igual aquele velho Stefani, que botou um troço na cara, parecendo até um bulldog velho, mano. Já era um bulldog velho, ficou pior ainda. Eu esqueci o nome dele, arrumou uma menina novinha lá. Então ele estava falando: não, a nossa relação é aberta. Claro, você já está velho, ela está novinha, ela que vai se dar bem, né? Ele já está ruim mesmo, já está ruim das pernas, que vai ficar encalhado mesmo. Então, olha o que ele diz aqui: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um tem o seu próprio marido. Versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também a esposa, e também semelhantemente a esposa do seu marido. Algumas pessoas pensam que conceder a mulher, principalmente, pensam que é só fazer arroz, feijão, fritar batata frita e ovo frito. Não é só isso, não está falando só isso, não. E nem o marido também não está falando para o marido só ir trabalhar e trazer a comida, pagar as contas. Não está falando só isso, não. Porque eu escuto às vezes mulher falando: eu lavo, eu passo, eu não sei o que, eu esfrego tudo. Esfrega no cara. Ah, tá faltando esfregar nele, tem que esfregar nele também. Aí o marido, a esposa, semelhantemente a esposa ao seu marido. Isso não é pecado não, tá, irmão? Casal não é pecado não. Pecado é esfregar na mulher dos outros. Que quando a sua não está correspondendo, ou o marido não está correspondendo, Paulo também vai ensinar sobre isso. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Não é para pegar o corpo da mulher, porque a mulher não tem poder fazer o que a carne gosta, né? Tem princípios. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim a mulher.
não vos priveis um ao outro, ou seja, não deixe teu marido, sabe, sem ter uma vida íntima com você, nem você deixe sua esposa ter uma vida íntima. Essa privação aqui é privação sexual que ele está falando. Você vai saber que é, porque no final ele diz: não priveis um ao outro. Só se priva quando, pastor? Salvo, talvez, por mútuo consentimento. Então, eu não quero, mas ele quer. Ela quer, ele não quer. Então, os dois não têm que querer. Não é um não querer. Tem mulher que não quer nunca. Está todo com dor de cabeça, dor na coluna. Tem homem que não quer nunca. Está sempre cansado, com sono, trabalhou muito, só quer pensar em trabalhar. Então, não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento. Eu consinto, você consente. Para quê? Por algum tempo. Para quê? Para vos dedicar. Não se priva por qualquer coisa. Tem um motivo especial. Para quê? Para vos dedicar de quê? A oração. Eu estou com dor de cabeça. Eu estou cansado. O dia foi exaustivo. O dia foi estressante. As crianças. O trabalho. Não sei o que. Não, você não se priva porque está cansado. Vai tomar um banho gelado, toma uma caracu com ovo, faz alguma coisa por você. Para vos dedicardes à oração. É sério demais isso aqui, irmão. Estou brincando, mas é sério aqui, ó. E novamente vos ajuntardes. Por que Paulo estava explicando isso? Bota lá, irmão. Olha ele aqui, olha a figura aqui, ó. Minha casa não tem diabo, minha casa não tem Satanás. Se você faz o que está acontecendo ali, a tua casa tem o Satanás. Olha lá. Para que, quem é? Satanás não faça o quê? Não vos tente por causa da incontinência. Eu recebo ligações, eu recebo telefonema, WhatsApp. Não é do povo da igreja, não. Pode ficar tranquilo, é povo da rádio. Pô, vocês não ligam para mim para nada, só mandam mensagem, vocês não me reclamam de nada. O povo de rádio, de vez em quando aparece um marido falando da mulher, que está com vontade de dar um salto mortal, sabe? Dar um salto mortal, ou seja, ele está comendo pão que o diabo amassou com a mulher. Aí o que acontece? A incontinência, muito tempo sem ter uma vida de relacionamento íntimo, aí a pessoa vai buscar lá fora. Eu falei na quinta-feira passada sobre o adultério. Muitas das vezes acontece o adultério culpa da mulher ou culpa do marido. Está sempre cansado, está sempre cansada, está sempre indisposto. Eu tenho que ir na casa da minha mãe, tem que ir na casa da minha avó, eu tenho que viver, eu fiquei cansado, estou com meus netinhos, estou cansado, meus netinhos me cansam. Tu vais perder o casamento, irmão. Tu vais perder o casamento, você está pela rádio, tu vais perder teu marido, vais perder tua mulher, por causa do teu netinho, tua netinha. Vais perder teu marido, tua mulher, porque você quer ficar o dia inteiro esfrega. Quando chega a noite, acabou a mulher. Aí o que acontece é isso aqui, irmão. Satanás vos tente por causa da incontinência. Muitos casamentos, homem maneiro, mulheres maneiras, mas deixam a desejar aqui nessa área. Trabalhadora, custa tudo limpinho, arrumado, brilhando, até para pentear o cabelo no chão, sabe? Não precisa nem de espelho, tão brilhando. Mas o homem gosta de limpeza, gosta. Mas o homem não está ligando se o espelho está limpo, se está sujo, irmão. O homem quer, na hora que ele vai dormir, ele quer lá um chameguinho lá, sabe? Ele quer um cafuné, ele quer, porque Deus fez assim. Por que a igreja não fala disso? Aí você vê um monte de gente dizendo que é o demônio que entrou na minha vida. O demônio entra por causa de quê? Por causa da continência. Paulo está falando, Paulo está ensinando, não se prive. Se vai se afastar, toda semana, você sabe que tem igreja? Imagine se fosse essa igreja aqui, que o pastor, quando é a semana da ceia, graças a Deus que é uma vez por mês, né, a ceia, né? O cara fala assim, 15 dias vocês têm que se privar um do outro. O pastor fala isso. Eu já frequentei uma igreja que o pastor fazia isso. 15 dias você não pode tocar na tua mulher e você não pode tocar no seu marido. Se purifica. E ele,
Manda ver na dele. E a gente fica olhando. Vai atrás desses caras. Eles não fazem, são hipócritas. Qual é o pastor que tem coragem de ensinar isto que eu estou falando aqui com a igreja? Nenhum, porque, meu Deus, a pessoa vai ficar triste de ouvir verdade. Quem ama a verdade não fica triste com a verdade. Agradece a Deus por causa da verdade, irmão. Isto liberta, isso é libertador. Isto é libertador. Verdade é libertadora, irmão. Aqui, ó. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que mais? Isto vos digo com concessão, não por mandamento. Ele vai falar algo da cabeça dele. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Então você vê, alguns pregadores pegam aquilo ali e diz que Paulo está falando para ninguém casar. Para trás, irmão. Isto vos digo como concessão e não por... Então não era mandamento, era a cabeça dele. Então o pastor pode dizer, eu disse de manhã quando nós apresentamos a criança, eu falei, na minha cabeça, eu nunca chamaria um filho meu de reizinho nem de rainhazinha, princesinha. Não é princesa, não é reizinho. Para ser rei, você tem que ser um rei. Você é rei de quê? Eu sou o rei da cocada, tenho uma barraca de cocada. Você é o rei da cocada, porra. Para. Isto vos digo como concessão. Então Paulo falou, não é mandamento. Eu vou dizer da minha cabeça. O que é que ele disse da cabeça dele? Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. A pessoa, se eu vivesse no tempo dele, vai falar, Paulo, dá um tempo. Vai te catar. No entanto, olha lá ele, ó. No entanto, cada um tem de quem? Irmão, casamento, ter vontade de ter sexo, cada um tem de Deus o seu próprio dom. É Deus. Você é saudável. Você não tem essa que tem 50, 60, 70. Se está saudável, pessoal, tem que continuar aqui, ó. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo, outro de outro modo. Ou seja, tem gente que não vai casar. Tem gente que não pode ficar sem casar. Por quê? E aos solteiros e viúvas, quem é que diz? Quem é que está dizendo aqui? Digo que lhes seria bom que permanecesse no estado que eu também vivo. É mandamento? Não. Passa, irmão. Caso porém, não se... Vamos? Dominem, o que acontece? Que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Foi feita uma pesquisa sobre a pornografia. De cada 100 homens, 95 são escravos de pornografia. Cada 100. Não passa um dia sem ver pornografia. Por causa disso aí, ó. Olha o que Paulo está falando. Caso, porém, não se domine, aí o cara vai e faz o quê? O que ele faz? Casa. E mulher também, viciada em pornografia. Cada 100 mulheres, 85 viciadas em pornografia. Por quê? E às vezes mulheres casadas, homens casados. Por quê? Porque um quer privar o outro das suas relações. Aí a pessoa, para não explodir a cabeça, aí vai cometer o segundo pecado, que é o pecado da pornografia. Você casou, você tem direitos dados por Deus. Teu marido é seu. Olha que lindo, ó. Ali, ó. Olha para mim, mulher. É minha mulher. Olha lá. É minha mulher. Ela fala assim, é meu marido. Eu sou dela. E ela é minha. Não. Está aqui na palavra. A gente está casado pela palavra. Não estamos casados pela bruxaria, estamos casados pela palavra. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasados. Então, em 1 Coríntios 9, 25, terminamos, hein? 9, 25, Paulo disse assim, ao 27,
Todo atleta em tudo faz o quê? Se domina. Pastor, mas então o cara casou, o cara tem que se dominar uma vez em 6 meses. Não pode, irmão, não pode. Não pode. Só se for doente. Ou se tiver problema, tudo bem. Mas não pode. Aqui, ó. Todo atleta em tudo se domina. Pastor, se ficar doente a esposa, aí é outra coisa. Se o marido ficar doente, aí é outra coisa. Aí é um outro estilo de vida que você vai ter que aplicar para a sua vida, uma nova fase de vida, uma nova atualidade para você, que você vai ter que se enquadrar naquele novo estilo. Mas está todo mundo sadio, amém? Todo mundo sadio? Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também, não sem meta. Assim luto, não desferindo golpe no ar. Mas faço o que, irmão? Esmurro o meu corpo. Essa incontinência tem a ver também com desejo pelo que é do outro. Então tem gente que, sabe, Davi ficou obcecado pela mulher de Urias. Teve causa, né? Querer a mulher do outro teve um resultado terrível. Então Paulo está dizendo, mas eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Então o que eu faço com a minha incontinência que gera, se eu deixar vai gerar pecado? Eu faço o quê? Eu me esmurro. Não é dar soco fisicamente, é você dizer, não pode, não pode, não pode, não pode. Isso não é de Deus, isso é contra Deus, isso é contra a lei de Deus. Então é nessa pegada que a gente tem que andar. Incontinência é obra da carne. Terminamos com Efésios 5:5, que vai dizer o final de para onde vai. Efésios 5:5. Sabei, pois, isto, que nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus e de Cristo. Então, se eu viver na carne, praticando as obras da carne, eu não terei herança no reino de Cristo. Que essas palavras nos ajudem a andarmos na luz. Irmão, não fique chateado nem nervoso por causa dessas verdades que você pode frequentar 1000 anos, alguns lugares aí, que você nunca vai te falar sobre isso, porque eles acham que isto é pecado. Pecado é você deixar de ser o marido, é você deixar de ser a esposa, para trazer a ocasião para um ou outro transgredir. Que essa palavra nos ajude a crescer. Amém? Fica de pé, igreja, terminamos. Vamos terminar. Glória a Deus. Aleluia.